Irmãos, muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que nós estamos estudando em Romanos, no capítulo 1, Romanos, capítulo 1. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler somente o versículo 7. Romanos, capítulo 1, verso 7. É só um versículo, vamos fazer a leitura juntos e no final nós faremos uma oração. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque realmente é um privilégio poder estar na Tua casa, no primeiro dia da semana, para louvar o Senhor, engrandecer o Teu nome e render mesmo a nossa gratidão. Obrigado, Pai, por essa escola bíblica dominical e por cada um que chegou aqui nessa manhã, cada criança, cada intermediário, jovem e adulto, Pai, que o Senhor mesmo possa falar em cada coração, através da Tua palavra, e para isso nós necessitamos, Senhor, precisamos, dependemos do Espírito Santo, Ele que é o autor da palavra. Venha mesmo, Pai, nos ensinar nessa manhã, ser o nosso professor, revelar as coisas que a Ti pertencem, aos nossos corações. E usa mesmo, Pai, cada professor da escola bíblica, que a Tua palavra venha mesmo cheia de graça, de verdade, clara, simples, como ela é, Senhor. E assim, que todos nós recebamos, Pai, o alimento espiritual para as nossas vidas, a edificação da Tua igreja. E se há entre nós alguma criança, um jovem, um adulto que ainda não tem a salvação, o Senhor que é o autor, faça, Pai, uma obra especial nessa manhã. Entregamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, já estamos há bastante tempo nesse versículo 7 e vamos continuar nele, não é tão importante. Aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a igreja de Deus que está em Roma. E ele identifica esses irmãos como os amados de Deus que estão em Roma. E nós estamos falando verdadeiramente quem é, um amado de Deus. E aqui o verso 6 diz: de cujo número sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. E no verso 7 diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Característica do verdadeiro amado de Deus, aqueles que são chamados de Deus para ser de Jesus Cristo. E nós tratamos sobre a chamada para a salvação, chamada especial, soberana. Deus chama, não é? Deus elege, Deus mesmo predestina e Ele chama. Chamado para ser de Jesus Cristo, um povo especialmente dele. E essa é a chamada para a salvação. Mas não só nós vimos Paulo identificando eles como os chamados para ser de Jesus Cristo, a chamada da salvação, mas aqui diz, chamados para ser de santos. E eu tenho mesmo enfatizado e parado, e vamos com bem calma nessa parte aqui. Por quê? A chamada para ser de santos é a chamada para a santificação, né? E santo é o nome que é dado ao salvo. O salvo é conhecido como o santo de Deus, aquele que Deus salvou e também agora nos exorta, nos chama para a santificação, para a santidade. Ou seja, a salvação
é a nossa posição diante de Deus, salvos e salvos para sempre. Mas a santificação é a nossa prática diante de Deus, a chamada para a santificação. E a santificação é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. E nós temos colocado assim como o alvo, né, para as nossas vidas, a santificação. E como sendo a vontade de Deus para cada um, né, a santificação ela tem que ser permanente, ela é progressiva, ela é contínua, é algo que vai crescendo. E Deus realmente se anima, né, se alegra com os seus filhos. E nós estamos vendo que a santificação, ela é em toda a área das nossas vidas, em todo o nosso procedimento. E por isso que eu levei os irmãos para a carta de Pedro. Aliás, não só Pedro, mas Paulo, João, Tiago, todos mesmo os pais da igreja, eles, é bem notório a palavra de Deus, bem claro, que tratam mesmo do assunto da santificação. E aliás, eu tenho sempre dito para os irmãos, né, é o papel da igreja de Deus. Sempre tenho dito, né, a igreja tem um papel importante no mundo, e é a proclamação, claro, do Evangelho, né? A proclamação, a pregação da palavra de Deus para os não salvos, para os incrédulos, e para os salvos a proclamação mesmo da santidade, da santificação. É o dever de cada crente, né? E enquanto Jesus não voltar, e Ele está para vir, os sinais da sua vinda já se mostram mesmo cada vez. E enquanto Jesus não voltar, nós temos esse alvo, né? A nossa santidade, a nossa santificação. Então, 1 Pedro, no capítulo 1, e os irmãos sabem, já é bem conhecido, né? Está bem batido, e vamos continuar. Aliás, eu tenho lido a palavra de Deus, e Deus ensina ao seu povo, e o método que Deus ensina é o da repetição, né? Deus é repetitivo, é parte mesmo do ensino de Deus. Então, o apóstolo Pedro, aqui na sua primeira carta, e no verso 13, ele diz assim: por isso, 1 Pedro 1,13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, veja, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está vendo? É o mesmo procedimento, o mesmo sentimento e o mesmo alvo agora do Pedro, né? Portanto, diz Pedro, cingindo o vosso entendimento, como filhos da obediência, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Irmão, nós não podemos fugir dessa realidade. Se eu e você somos santos, somos salvos, nós temos que andar, né? Nós temos que mesmo praticar, nos tornar. E aqui o Pedro coloca em todo o vosso procedimento, em toda a nossa área, em todo o nosso viver. E durante o quê? O tempo, no final do verso 17, da vossa, o quê? Peregrinação. Né? Então, enquanto eu estiver na minha peregrinação nesse mundo, eu tenho que estar buscando mesmo a santificação. E é interessante porque
Muitos estão sendo enganados. Ah, eu já sou salvo, né? Eu já aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador, está tudo certo. Cuidado. Dizer que é salvo não garante a tua salvação, não. Muitos dizem que são, que frequenta uma igreja evangélica, que é evangélico e tal, e coisa, e faz, e acontece. Isso não garante salvação a ninguém. Mas o que garante a salvação, o que garante que uma pessoa é salva, é o seu procedimento, a sua vida. Como eu sempre tenho dito, a salvação verdadeira, né, do salvo, aliás, o crente que é realmente salvo, existe a presença do Espírito Santo em sua vida. E a ação do Espírito Santo, através da presença em nós, é o nosso procedimento, né? É as obras, são os frutos. Então, a Bíblia diz, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele, não pertence a ele. E a prova que eu sou salvo é que eu estou sendo santificados. Hebreus 10:14 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Já estamos perfeitos, né, de posição. Mas, continua o versículo, quantos estão o quê? Sendo santificados. Aí é a nossa vida prática. É isso que nós estamos tratando, né? E a Bíblia diz, é bem clara. Hebreus 12:14. Buscai, escute, buscai a paz e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Que coisa, né? Então tem muita gente enganada. E é bom que seja mesmo esclarecido. Mas como Pedro diz, né? É um alvo. Tornai-vos, buscai, né? Essa continuidade. E aqui diz, irmãos, o desafio é em todo o nosso procedimento. E a santificação é algo que tem que mesmo fazer parte da nossa vida. E eu coloquei como base da santificação duas coisas fundamentais que está aqui. É a obediência, né, à palavra de Deus, e o temor a Deus. Né, o que está escrito aqui, olha, é 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência. Ou seja, a obediência, ela vai mesmo andar junta com o temor de Deus, que está aqui no verso 17. Olha. Portai-vos, no finalzinho, com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vão andar juntos, lado a lado. O temor de Deus e a obediência ao Senhor vai mesmo contribuir com a nossa santidade, com a nossa santificação. É a palavra de Deus que diz. E é bom que nós obedeçamos, né? E tememos a Deus. Aliás, é o dever de todo homem na face da terra. Eu tenho já mostrado esse versículo para os irmãos. Eclesiastes 12, lá no finalzinho, né? É o dever de todo homem temer a Deus e obedecer a sua palavra. Então, irmãos, quando fala em todo o vosso procedimento, abre, né, um leque para as nossas vidas. Em cada área da nossa vida. E a palavra de Deus mostra também, e eu tenho procurado assim trazer uma forma didática para melhorar o nosso entendimento dos irmãos, em 4 áreas principais da nossa vida, né? E eu falei de 4, 6. Primeiramente, santificação em todo o nosso procedimento é no nosso corpo, é individual, é pessoal. E aí nós tratamos sobre isso, né? Buscar a santidade, a santificação pessoal no nosso corpo individual. Segunda área é na nossa casa, no casal, na família e no relacionamento de marido, né, e mulher, de pai e mãe, de esposo, de esposa, de filhos. Então, em toda essa área, buscar mesmo a santificação. A terceira área
é na casa de Deus, né, onde nós estamos congregando, onde nós estamos mesmo nos reunindo. A santidade é tão especial isso, irmãos. E a quarta área é na nossa comunidade, no teu bairro, né, no meu distrito, na minha cidade, em todo o procedimento. Então é algo mesmo, é um desafio, né, irmãos? É um alvo para as nossas vidas. E nós assim estamos no segundo C, na casa, no casal, na família, nesse relacionamento. E como tal, no casal, nós temos mostrado para os irmãos que o casamento, né? O casal, a família, é algo de Deus, é criação de Deus, é projeto de Deus. E é bom, né, nós sabemos que é Deus que idealizou, é Deus mesmo que preparou, é Deus que uniu, e é algo mesmo de Deus. E quando entendemos perfeitamente isso, e as responsabilidades que nós temos, irmãos, vai, né, facilitar muita coisa nessa área de santificação, na família, na nossa casa, no nosso relacionamento. Primeiramente, volto a colocar a base, né? É obedecer a palavra de Deus e temer a Deus. Então, na casa, no casamento, no casal, a base dessa vida, desse viver, é a obediência a Deus e a sua palavra, e temer ao Senhor. Irmãos, por quê? A Bíblia diz que, Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Então é Deus que está construindo, é Deus que está edificando, e a forma dele fazer isso é através de quê? Da palavra, né? Da sua palavra e do seu temor. Então, obedeçamos aquilo que Deus diz, temamos ao Senhor. Então, irmãos, em relação a isso, nós colocamos que há funções, né? Há funções dentro do casamento, do casal. E quando é bem colocado, à luz das Escrituras, não cria problemas. Porque nós vamos ver mais tarde que ouvir a voz do Senhor e obedecer é o melhor. O grande problema é que você vai ter coisas contrárias à palavra de Deus, inimigos de Deus, que são inimigos mesmo da obra de Deus. E como é geral isso, e você vai ter que enfrentar, nós vamos ter que enfrentar, né? Mas o que a palavra de Deus diz, homem e mulher, na função na casa, no casal, marido e esposa, e pai e mãe. São três coisas distintas, não se misturam não, sim, mas individualmente é assim que funciona. E eu mostrei, né, em relação ao homem e à mulher, a responsabilidade e a autoridade diante de Deus e colocada por Deus é ao homem. Ele é o cabeça, né? É ele mesmo que Deus vai cobrar. Primeiramente, a responsabilidade da sua casa, da sua família, em relação à esposa, filhos. É do homem. E a mulher, como auxiliadora, né? Aquela que está ao lado, complementando. E é seguir a palavra de Deus. No relacionamento agora de esposo e esposa muda, né? Aí nós vimos na palavra de Deus que há a igualdade, a divisão, né? A cumplicidade, o respeito, enfim, é outro relacionamento, né? E no de pai e mãe muda também, e é o que nós estamos vendo, e eu comecei na semana passada, ao pai e à mãe, a responsabilidade diante de Deus. Então, irmãos, esse assunto é muito pertinente, sabe, para os nossos dias. E eu levei os irmãos a Efésios, no capítulo 6,
Efésios capítulo 6, e diz assim, né? Efésios capítulo 6, em verso 1, acompanhe. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso, né, é o que a palavra de Deus diz do filho em relação aos pais. E nós vamos deixar para depois. Mas nós estamos tratando agora dos pais em relação aos filhos, né? Então diz aqui no verso 4: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós estamos vendo aqui que Deus diz que nós devemos o quê? Criar os nossos filhos. E, irmãos, é um privilégio, né? A palavra de Deus é bem clara que herança de Deus são os nossos filhos. É uma herança de Deus. Não é um peso, não, irmãos. Mas para muitos se torna peso, né? Mas verdadeiramente, à luz das Escrituras, é Deus que nos dá como uma herança. E a responsabilidade, a obrigação nossa é de quê? Criar. E criar filho não é botar no mundo ou pagar um colégio e deixar dessa forma como queira, não. Criar, irmãos, é algo que é muito mais do que isso. E se nós não soubermos a nossa responsabilidade diante de Deus, não vai funcionar. Por isso que eu tenho sempre colocado, olha, é a obediência e o temor, né? E a luz das Escrituras. Então, criação de filhos é um ministério, né? É um ministério. É algo mesmo que é diário, é persistente, é de hora em hora, não tem tréguas, porque é uma herança tão preciosa que Deus nos deu. E aqui diz, olha, duas coisas, né? Como nós devemos criar os nossos filhos. Veja, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, diz é na disciplina e na admoestação do Senhor. São duas coisas também distintas, que têm que andar juntas, né? E eu praticamente 2 domingos tenho tratado sobre a disciplina. Veja bem, é do Senhor, não é? E aí nós usamos a vara de Deus como instrumento de disciplina. Ou seja, essa palavra aqui é punição mesmo, é castigo, é correção, ou seja, é treinamento. Treinar à luz das Escrituras. E a vara de Deus, ela dá sabedoria, dá entendimento, né? Não deixa a criança a seu bel prazer. E vimos muitos versículos, né? E no final da escola retrasada, se eu não me engano, uma irmã chegou, mas pastor, e para os adultos? Não muda, né? Porque a vara da disciplina é a vara de Deus, é a vara do Senhor. E Ele trata de cada um dos seus filhos e nos trata como filhos. Então continua, né? E eu não quero assim repetir, mas vamos adiante. E eu comecei a mostrar agora a outra, né? Diz aqui, olha, criai-vos na disciplina, ou seja, na vara de Deus, e agora na admoestação, veja, do Senhor. Aqui sim, né, vai entrar a instrução, vai entrar o conselho, a educação, veja, no Senhor, né, é através mesmo da palavra de Deus. É a vara do Deus e agora a voz de Deus que vai andar junto na criação dos nossos filhos. Em relação à voz de Deus, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 12, né? Aliás, 2 Timóteo, capítulo 3,
e o versículo 16. A voz de Deus. O que está escrito? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura. E o que é a Escritura? É a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então diz lá, toda a Escritura, ela o quê? É útil. A utilidade dela, aliás, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? É a palavra de Deus, é a voz de Deus. E é útil. Veja a utilidade da palavra de Deus. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, essa é a voz de Deus e a utilidade da voz de Deus, né? Agora sim, é a admoestação, é o ensino, é a repreensão, é a correção, é para a educação do homem. E assim, irmãos, nós devemos ensinar os nossos filhos, né? Mas antes, eu tenho muito mesmo material para mostrar, e eu queria enfatizar que nós vamos ter como família de Deus, né? Nós estamos tratando aqui, casais de Deus, que obedecem à palavra de Deus, que mesmo buscam a Deus, buscam mesmo o temor de Deus. Você tem que ter cuidado e tem que ter muita coragem nesses dias atuais e nesse mundo. Por quê? A voz de Deus, ela vai ser mesmo assim combatida, né, pela voz do mundo. Então, antes de tratar da voz de Deus, eu tenho que mostrar que você e eu, como pai, né, como mãe, como pessoas tementes a Deus, vamos ter que ter cuidado e coragem para combater a voz do mundo que é contra. Tudo que é de Deus é contra mesmo a palavra de Deus. E é inimigo de Deus. O apóstolo Paulo, eu já falei, não foi nenhuma nem duas vezes sobre esse assunto, né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, olha, existe muitos tipos de vozes nesse mundo, e tem mesmo que ser consideradas, são consideradas. Só para alguém que quiser, 1 Coríntios, no capítulo 14, e o versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, há sentido em todas essas coisas, né? Agora, há o que é para o bem e o que é para o mal. É isso que acontece. Irmãos, olhando as coisas do mundo, o que tem acontecido, você vai ver que é tudo contra a palavra de Deus. É tudo contra os ensinos de Deus, especialmente em relação à família. É tudo, sem exceção. Não precisa nem ter muita imaginação, né? O que estão fazendo hoje. E aí eu coloquei, né? Há vários tipos de vozes. Diz uma bem clássica do nosso Brasil. É bradado na televisão, nos rádios. A voz do povo é a voz de Deus. Olha que heresia, né? A voz do mundo, a voz do povo é a voz de Deus? Nunca, irmãos. Nunca uma coisa dessa pode ser assim. Ela é repetida, né? Mas um crente, um servo de Deus, nunca. Por quê? A Bíblia diz que o mundo, ele é o quê? O inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Então, o povo, no sentido mesmo, as coisas que falam, pode prestar atenção. É tudo contra a palavra de Deus. E há vozes, né? Vozes, enfim,
da mídia, as vozes dos sábios, dos entendidos, daqueles que são cheios de sabedoria do mundo. Porque a Bíblia diz que a sabedoria do mundo, ela é loucura para Deus, né? Loucura. O Tiago, aqui na sua carta, olha o que ele fala. Tiago, sobre a sabedoria do mundo. Diz aqui, olha, Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e entendido? Ele faz uma pergunta. Quem é? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, é a sabedoria mundana, né? Diz aqui, antes, veja, é terrena, é da terra, sabedoria de homens. Diz mais, ela é animal, no sentido mesmo da carne, né? Carnal, irracional. E diz mais, demoníaca, é do diabo, irmãos. Então toda essa sabedoria do mundo, mundana, é uma sabedoria que não é de Deus. E muitos, né, pela sua própria sabedoria, têm invadido essa área da família, do casamento, né, de criação de filhos, e educadores, enfim, colocando coisas absurdas que vão de encontro, vão contra a palavra de Deus. Por isso que eu disse, você e eu temos que nos posicionar, né? Tem que ter cuidado e tem que ter coragem de enfrentar essas situações no teu lar, na tua casa, na tua família. Não é fácil não, irmãos. É uma corrente grande, né? A televisão, tudo que está sendo mostrado, a educação, as leis, as próprias leis, os homens que são fazedores de leis, então mesmo é público até. A educação nas escolas, tudo mesmo denegrindo, né? A imagem, querendo mesmo destruir a família. Então tem que ter coragem para enfrentar, tem que ter cuidado mesmo e entendimento. Então quando o apóstolo Paulo diz, olha, criai os seus filhos na admoestação, na educação e no ensino, e aí vem, irmãos, o que a palavra de Deus mesmo diz? Ela é a base, né, para a criação dos nossos filhos. Aliás, veja o que Deus diz aqui em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6 e verso 4. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Agora é a voz de Deus, né? Vamos ouvir a voz de Deus e fazer tudo, irmãos, para obedecer. E olha o que diz aqui, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, ouve, povo de Deus. Nós estávamos aqui na ceia pela manhã e o irmão estava mostrando, né, que nós somos povo de Deus, raça eleita, propriedade exclusiva daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel é povo de Deus. É o nome que Deus deu a Jacó, né? O enganador, o suplantador, o pecador. Deus o transformou em Israel, príncipe com Deus. Então ouve, povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, é interessante, né? A voz de Deus, Ele ordena e requer de nós obediência. Estarão no teu coração. Irmãos, isso é muito importante, né? Primeiramente está no meu coração. E aí o que ele diz? Tu as inculcarás aos teus filhos. Inculcar, isso aqui é pegar uma talhadeira assim e quebrar, sabe, bater e enfiar mesmo. É inculcar. Por isso que o método que Deus usa é o quê? Repetição. Repetir. O que essa igreja usa aqui é repetir capítulo e versículo. As crianças, repetição, repetição. Não é repetição, repete. E é isso. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só, irmãos, que desafio, né? Ter isso em nosso procedimento, em nossa vida. Agora, por isso que cabe aos pais a responsabilidade. Se eu não tenho as palavras de Deus, não está no meu coração, não está na minha vontade, eu vou naturalmente passar isso para os meus filhos? Muito difícil, né, pastor? Muito difícil. Por isso que eu chamo a atenção, irmão. Tem que começar comigo, com a minha esposa. E aí haver realmente um autoexame, né? Será que eu estou realmente com as palavras de Deus no meu coração? Irmãos, uma coisa que está muito forte, a Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que as multidões, quando o escutavam, as suas mensagens, o seu ensino, o seu doutrinamento, elas se admiravam, porque ele falava, ele pregava como quem tem autoridade. E nós vemos assim toda a vida do Senhor Jesus, que o procedimento dele, ele fazia, né? E depois ele ensinava. Então, para a gente poder fazer, né, tem que estar a palavra de Deus em nosso coração, primeiramente. Um pai e uma mãe, fazer tem que estar primeiro no coração, porque os nossos filhos, eles estão nos observando. Os nossos filhos estão te vendo, o teu procedimento e o meu em relação a Deus. O que é que diz aqui? Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Não é que está escrito aqui? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmão, se eu não demonstrar isso na minha vida prática, com o meu procedimento, não adianta eu falar para o meu filho, ama o Senhor, e ele vê eu fazendo outra coisa, né? Como é que ele me vê? Como um pai. Rapaz, o meu pai, esse aí eu vejo que ele ama a Deus, ele vive atrás das coisas de Deus. Eu vejo meu pai lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Está vendo como muda, né? Por quê? Está no coração. E aqui diz assim, tu, né? Tu, é contigo, é comigo. O meu filho vai me ver como eu ando, como eu procedo em relação às coisas de Deus. E aí diz aqui, olha, o versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Ou seja, tudo, irmãos, em relação à palavra de Deus, né? Obedecer à voz de Deus. Vai mudar completamente o nosso procedimento em relação àquilo que os nossos filhos estão vendo de nós. Não é o que eu falo, né? Mas é o que eu faço, é o que eu procedo, é como eu vivo. Faz uma grande diferença, irmãos.
Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas vamos ver, né? Por quê? Porque o mundo, ele é inimigo de Deus. Eu tenho frisado muito isso. O mundo é contra a palavra de Deus. E vai mesmo ser um adversário, né? E nós vamos ter que ter, assim, coragem para enfrentar essas coisas. Então, diz aqui a palavra de Deus, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. É uma obrigação e uma responsabilidade nossa. E delas, né, falarás enquanto tiver oportunidade, irmãos. É isso que está dizendo, né? Em casa, andando, no caminho, no carro, mostrando mesmo essa intimidade com as coisas de Deus. Vai fazer muita diferença. Veja mais versículos aqui. 31, Deuteronômio 31. Verso 7. Aqui é Moisés, né? Moisés chamou a Josué, está passando o bastão, e diz a Moisés chamou a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte, corajoso. Não é, irmão? Vai ter que ter coragem. Aquilo que eu falei, tem que ter cuidado. Porque este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Veja, ajuntai o povo, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Veja o verso 13, irmãos. Para que seus filhos, que não a souberam, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias em que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Que coisa, não é, irmãos? Que ensino! A preocupação de Deus aqui, olha, é para que eles ouçam, né? Aprendam, para quê? Para temer, para obedecer, e diz aqui, né? Para que saibam que o Senhor vosso Deus, Ele é aquele que merece mesmo toda a nossa obediência e todo o nosso temor, para que se vá bem. Então é essa a nossa obrigação. Tem um versículo aqui, eu acho especial. Vamos lá, 1 Reis, no capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. O rei Salomão, aliás, o rei Davi, já está no final da sua vida, né? Já está mesmo passando o trono ao seu filho Salomão, e ele o chama. E aqui no capítulo 2 de 1 Reis,
verso 1 diz assim, olha: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, chegada a minha hora. Aí veja a palavra, coragem, pois, e ser homem. Tenha coragem, meu filho, e seja homem. E aqui diz, né, para quê? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: olha a importância, né, irmão? Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor a Israel. Você está notando que essas duas palavras andam sempre juntas, né? A obediência e o temor. E tem que ter coragem. Porque, irmãos, nós vamos enfrentar, como eu falei no início, a voz do mundo, a voz do contrário. E muitos que não estão atentos a essas coisas vão cair, né? Vão cair por quê? O que é que a Bíblia diz? O Senhor Jesus falou, né? Deus falou, que é a sua palavra. Quer mesmo ser feliz, nesse sentido, bem-aventurado? Diz lá, Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos escarnecedores, e nem não se detém no caminho dos pecadores, não anda no caminho e nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, não é? O que ele disse para Josué? Quando Josué ia assumir, levar o povo à frente, né? Olha, Josué ser forte e corajoso. Interessante, né? Rapidamente aqui, olha. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Davi disse para o Salomão: meu filho, seja forte, corajoso, seja homem, né? Diz, olha, para teres cuidado de fazer segundo a lei, segundo a palavra, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Não cessa, continua. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então, olha as promessas, não é, irmãos? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a palavra de Deus. Essa mesmo é a voz de Deus. E interessante que o Davi dá esse conselho ao seu filho. Eu parei, né? Existe um conselho melhor, um ensino melhor que você e eu podemos deixar para os nossos filhos? Olha, tenha coragem. Tu vai enfrentar um mundo, uma oposição contra as coisas de Deus. Mas seja homem, seja mulher, né, para obedecer,
para temer a Deus, independente das circunstâncias. E a promessa de Deus. E olha, Salomão, ele buscou fazer isso, né? Nós vimos assim na sua história, apesar de ser homem, de cair, mas Salomão assim buscou. Vamos ver aqui, olha, no capítulo 3 de 1 Reis, né? O ensino, a gente vê que surtiu efeito. Olha o que diz aqui, capítulo 3, no versículo 3. 1 Reis 3:3. Salomão amava ao Senhor. Isso aqui, irmãos, né, é fruto do ensino do pai, fruto mesmo do procedimento do pai. Nós sabemos que somos pecadores, né? Mas a Bíblia mostra que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E se você ler todo o livro dos reis, e você vai ver que não andou, a palavra de Deus diz, os que desobedeceram, não andou como o meu servo Davi, que me amava, que me obedecia. E aqui Salomão diz, olha, amava ao Senhor. Que coisa especial de ouvir, né? Um pai e uma mãe ouvir que seu filho ama ao Senhor. Não só isso, mas olha, diz que Salomão não só amava ao Senhor, mas andando nos preceitos de Davi, seu pai. Amava, agora andava, né, conforme os preceitos de seu pai, ou seja, a palavra de Deus. E diz mais aqui, olha, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Amava, andava e adorava a Deus. Buscava realmente a Deus, né? E diz aqui como esse homem vivia. Irmãos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, esses homens, nós lemos nas suas cartas a alegria que eles tinham, né? Está escrito em várias cartas, as notícias que eles ouviam de os seus filhos, a alegria que dava, ficavam mesmo animados quando eles sabiam as notícias que os seus filhos andavam na fé, guardando a palavra de Deus. Tem várias passagens, esses homens assim, alegres, animados, e que notícia boa, né? Saber que um filho e uma filha seu ama ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor e adora mesmo ao Senhor. E isso, irmãos, é fruto do ensino, da admoestação, né, olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, bem conhecido nosso, né? E verso 6. Provérbios 22, 15, desculpa. É 6. Provérbios 22, 6. Ensina, inculca, repete a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É a disposição, essa a criação. E dá trabalho, irmãos. Não é fácil, não. E eu sempre exorto os irmãos, né, que aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus pela Igreja Hebron e a visão do nosso pastor Fred, do fundador. Ele mesmo preparou esse trabalho pensando na família, pensando na criação dos filhos. E a Hebron, né, tem mesmo atividades e trabalhos e ensino desde os pequeninos
né, até a fase adulta. Então, irmãos, é só aproveitar, né? É só mesmo se dispor. E não precisa repetir, os irmãos sabem todos os trabalhos que é feito mesmo em relação a isso. E olhe, deixa eu lhe falar uma coisa aqui bem séria mesmo. A nossa responsabilidade, que nós estamos vendo da palavra de Deus, requer sobre os pais, né? E o Senhor Jesus, em pelo menos 2 passagens do seu ministério, a gente vê notoriamente, né, Jesus Cristo indignado com uma situação. A primeira, irmãos, é quando a sua casa é feito comércio. Ali estavam os mercadores, né, fazendo mesmo comércio, vendendo, num local dedicado à oração, à adoração, e Jesus fica indignado, a ponto mesmo de expulsar, né? Ali não estava o manso e suave, não. Ali estava o corajoso, o homem, mesmo enfrentando, né? E saiu lá e diz, olha, a casa do meu Deus é casa de oração, não é feito casa de comércio. E outra situação que Jesus fica indignado, veja Marcos capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor, Marcos 10, 13. Trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Veja, né? Trouxeram crianças ao Senhor Jesus. Ele diz, vinde a mim, trazei os pequeninos, né? Nós vamos ver mais adiante. Mas aqui os discípulos impediam, repreendiam. E será, irmãos, vou fazer essa pergunta, eu como um pai, que sou crente, que amo a Deus, que sei os princípios de Deus, será que eu estou impedindo? Eu sou responsável de impedir uma criança ou até um filho meu de vir ao Senhor, por eu não querer, pelo meu procedimento? Aqui diz que Jesus, olha, porém vendo isto, vendo esse procedimento, indignou-se. Jesus ficou indignado com essa atitude de alguém impedir uma criança, né? Porque muitos pensam, né, que criança, ela não precisa de salvação. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Criança é uma criatura de Deus. Criança, ela já nasce nesse mundo, são maravilhosos, né? Perfeitos assim, bonitinhos, lindos, né? Temos o maior carinho, mas são pecadores. Nós aprendemos aqui, né, que o filho do peixe, ele é o peixinho. Filho do cachorro é o cachorrinho, filho do gato é o gatinho, mas o filho do crente não é crentinho, ele é pecador. E pesa sobre nós, até da liderança dessa igreja, uma grande preocupação com os pais em relação aos nossos filhos. Como é que está sendo realmente o meu procedimento, né? O meu comportamento em relação aos meus filhos? Será que eu estou impedindo? Irmãos, criação não é somente não é acompanhar, é verificar o que está acontecendo. Olha, eu vou falar de todo o meu coração. Talvez seja um tabu para muitos, né? Mas eu sempre olhei a Rebeca, o Rodrigo e o Rafael como pecadores. Como pecadores. Desde pequeno, porque é o que eles são, é o que nós somos, né? Ah, meu filho é perfeito. Não, irmão, é pecador. Não se iluda com isso.
E tenha cuidado, né? Porque eles são astutos. Desde pequeno. São maravilhosos. E semana passada eu tratei que nós devemos o quê? Nessa criação, verificar a disciplina, a correção, o ensino, porque faz parte. Não cria teu filho e tua filha como já é salvo, né? Já é perfeito. Não existe isso, irmãos. Você está sendo enganado. Cuida sim, cria, mas como é um pecador que precisa de Deus, precisa de arrependimento. Eu estou preocupado sim, porque tem gerações aqui crescendo, tem gerações mesmo vindo, e eu não sei quem realmente é crente. Aliás, Deus sabe, né? Se é nascido de novo, pode ser criado desde pequeno aqui nessa salinha, até aqui, e nunca nasceu de novo. Sabe orar, sabe os manuais do OANS tudinho, sabe, pode se batizar, mas nascido de novo, tem que ter muito cuidado, né? Não eu estou aqui sendo bem sincero com os irmãos, sabe? Então eu começo na minha casa. Rebeca, Rodrigo e Rafael são pecadores. Não adianta eu colocar algo em cima, né, para tapar o sol com a peneira, não. Tem que tratar dessa forma. E aqui, muitas vezes nós temos que ter cuidado. Será que nós estamos impedindo? E aqui já a Bíblia diz que Jesus se indignou e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, irmãos, quando nós estamos assim tratando de pai, de mãe, a nossa responsabilidade diante dos nossos filhos é o que a palavra de Deus diz. Eu ainda tenho mais coisas aqui, né? Mas olha, a outra coisa importante na criação, ainda tem só um tempinho, veja aqui, Salmo 128. Salmo 128 diz assim, Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Novamente, né? O temor e a obediência à voz de Deus. É para o pai agora: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Para a mãe, para a esposa, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Agora para os filhos, né? E os teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eu queria falar um pouquinho, irmãos, a roda da tua mesa. A mesa na casa, no casal, numa família, a importância que é. A mesa mesmo é um local onde a família se reúne, né? Local de reunião, local que nós podemos consagrar a Deus, ter momentos preciosos. Eu sento aqui, a minha lá é redonda, né? Eu quadrada, mas você olha aqui, ó, olho no olho, né? Todos eles. Local mesmo em que você pode reunir, ter comunhão, conversação, instrução, né? Acabou a mesa. As famílias hoje, né? Não tem mais. Não tem casa que acabou a reunião da mesa de uma família. Cada um pega um prato, serve, vai comer no quarto, outro não sei aonde. Irmãos, acabou isso, né? Ninguém tem mais tempo. Quando é que vai reunir? Eu sou do tempo que a minha mãe preparava tudo, 7 filhos, 7 irmãos, e esperava meu pai chegar. Ele chegava, sentava na cabeceira, né, e aí sim que a gente começava. Conversava. Hoje não existe mais isso, né? Pela graça de Deus, eu tenho praticado isso na minha família, na minha casa, né?
Onde eu estou, tem hora que não dá, tem faculdade, tem trabalho, isso estou falando assim, mas normalmente, né? Papai, o senhor está chegando? Tô. Então todo mundo espera. Nós oramos. E é um momento, irmãos, de compartilhar, de conversar, de ter comunhão. Como faz diferença, né? Na nossa criação. Vamos adiante, né? Pai, muito obrigado, Senhor, porque realmente nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua palavra e nos ajuda, Senhor, até como pais e mães, aumenta nossa compreensão, o nosso entendimento. Mas, Pai, nós Te pedimos pelas famílias hebronitas, que possamos criar realmente os nossos filhos em obediência à Tua palavra, no temor do Senhor, usando mesmo a vara do Senhor e a voz do Senhor. E assim, Pai, que possamos criar homens e mulheres que amam ao Senhor, que andam nos Teus caminhos e que buscam mesmo adorar a Ti. Nos dá capacidade, nos dá mesmo força, nos dá coragem, termos mesmo que enfrentar o mundo, aquilo que é contrário à Tua palavra. E me ajuda, Senhor, como um pai, a minha esposa como mãe, a reconhecer que temos falhado, mas ainda é tempo, Senhor. E nos anima, e que nós possamos escutar as notícias e ver como o rei Davi deixou para o seu filho, um que amava o Senhor, andava mesmo nos seus caminhos, adorava, buscava, enfim. Entregamos mesmo cada família aqui, cada filho nosso, as nossas vidas em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.